Enfim, eu assisti Napoleão, novo filme do diretor Ridley Scott e protagonizado por Joaquin Phoenix. Esse era um dos filmes que eu estava mais ansioso para ver em 2023 e a exibição dele para mim foi um tanto quanto peculiar, já que eu senti meio que uma montanha-russa. Uma hora eu estava gostando, outra hora eu não estava gostando. Uma hora eu estava bem empolgado com o filme, outra hora eu estava sentindo-me sonolento enquanto assistia. Enfim, antes de mais nada, meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto. Se inscreve no canal, deixa aquele like e bora conversar um pouquinho sobre Napoleão. Bom, obviamente aqui não é segredo de ninguém, até por causa do título, a gente vai ter um filme biográfico de Napoleão Bonaparte, imperador francês que teve o auge ali, né, já que ele chegou ao cargo de imperador, mas que também teve um declínio muito grande, já que ele chegou a ser exilado depois. Então, neste filme de Ridley Scott, a gente vai acompanhar toda a sua trajetória, desde a ascensão até a queda do mesmo. Não tem como fazer uma sinopse muito mais profunda do que isso, porque no final das contas, a história de Napoleão se baseia nisso. Só que, qual que é o foco narrativo do Ridley Scott? E é aí que mora o problema do filme. Teoricamente, o foco está bem claro. É a relação dele com a Josefina. Ela que foi a esposa, ou a primeira esposa de Napoleão, cujo qual ele amou a vida toda. Tanto é que as últimas palavras de Napoleão Bonaparte foram França, Exército e Joséphine. Sendo essas três coisas, possivelmente, as três coisas que ele mais amou, se não as únicas coisas que ele amou na vida. Dito isso, a gente aqui é colocado, né, numa obra onde o Napoleão é interpretado por Joaquin Phoenix e a Joséphine interpretada pela Vanessa Kirby. Dois profissionais de altíssimo gabarito, sendo dirigidos também por um diretor inigualável. Então, tudo indicava que seria um filme incrível por causa dessas situações, desses profissionais, etc. Só que, como eu falei lá no início, pra mim, pelo menos, o filme foi uma montanha-russa. Por quê? Ele tem mais de 2 horas de duração, ou seja, é um filme longo, o que até aí tudo bem, eu já esperava, porque afinal é um filme, né, biográfico de uma personalidade de muita história, ser contada, de muita importância, etc. Só que o filme ele tem uma montagem estranha, ele não sabe muito bem o que abraçar. Por vezes ele quer, né, pegar esse ponto principal da história, que é a relação do Napoleão com a Joséphine, fazendo principalmente o contraponto da relação dele, né, com a própria França, já que por vezes ele é aquele cara que abandona o próprio posto dele ali como imperador na frente de batalha para voltar para casa, para poder resolver problemas dentro do relacionamento, mas por tantas vezes também ele foi capaz de abandonar a Joséphine, já que ela não era capaz de lhe dar um herdeiro e ele necessitava de um herdeiro por relações políticas militares ali para se manter no poder. Então, toda a dualidade que ele tem, quase como se fosse um triângulo amoroso, Napoleão, Joséphine e França. Ele a amava ao ponto de largar o posto de imperador, mas também ele amava a França ao ponto de ter que abandoná-la, e assim vai. Então, o filme, nesse sentido, ele funciona bem. Só que como essa história é conduzida, basicamente trazendo ali situações onde o Napoleão está na guerra, quando ele volta ali pro seu palácio, né, pro seu império, quando ele acaba ali na guerra trocando cartas com a Joséphine, e como eu falei, a montagem acaba atrapalhando tudo isso, porque o filme, em certos momentos, ele tem esse tom épico, como é o caso, por exemplo, nas cenas de batalha, muito bonitas, dirigidas pelo Ridley Scott, mas em outros filmes ele é em outros momentos ele é um tanto quanto monótono. Ele fica mais parado, mas não é aquele parado reflexivo, não é aquele parado que quer passar uma mensagem. Parece que só está ocupando tempo de tela. Alguns temas são abordados e depois são simplesmente descartados pelo roteiro, fazendo com que eles pareçam supérfluos ou inúteis. Pode acontecer do filme ter uma versão do diretor, se eu não me engano o Ridley Scott já falou que tem sim uma versão que bate ali 4 horas de duração, que eventualmente saindo para streaming, VOD ou algo do tipo, deixe essa história ainda mais inchada, porém mais coesa no sentido do que ela quer contar, como que ela quer abordar e etc. Ainda assim, acredito que essa questão do tom, do ritmo do filme ainda vai ser um problema, mas pode ser que faça mais sentido. Ou não, só se torne mais do mesmo e ainda, né, mais sobressalente. No final das contas, Napoleão é um bom filme? É. Se eu for aqui falar que Napoleão não é um bom filme, tudo eu vou estar mentindo. Napoleão é um filme bom sim. Como eu falei, tem profissionais de altíssimo gabaritos, tem cenas específicas do Ridley Scott excelentes, as atuações são brilhantes, né? Tanto do Joaquin Phoenix como também da Vanessa Kirby, e trata-se de uma história interessante.
Porém, o ritmo e a montagem, se fossem mais dinâmicos, mais coesos, teriam elevado esse filme a um novo patamar. Então ele acaba sendo essa montanha-russa, porque eu acho que eu esperava muito dele e acabou que em certos momentos ele entregou, em outros não. No final das contas, é um bom filme, só não tão bom quanto eu particularmente esperava, mas ainda assim, bom filme. É isso, pessoal, vou ficando por aqui. Fique bem, até a próxima e tchau, tchau!